Fala galerinha, seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está em qualquer lugar do mundo: inteligência artificial, ou como você queira falar, IA, mais conhecida como IA. Se você usa Google, ou Spotify, ou Instagram, adivinha, você já está usando a IA. Mas a pergunta que a gente vai explorar aqui é: como ela pode realmente nos ajudar no trabalho ou nos estudos e o que vem por aí nos próximos 10 anos. Então, se ajeita aí, porque a ideia é te mostrar como usar IA de forma prática, inteligente e sem medo. Vamos lá? Hoje em dia, a IA está deixando o ambiente de trabalho mais rápido, mais produtivo e às vezes até mais criativo. Quer ver? Imagina. Imagina que você trabalha com atendimento ao cliente. Em vez de responder as mesmas perguntas 50 vezes por dia, você tem um chatbot que faz isso por você. Você ganha tempo para resolver problemas que realmente importam. Realmente. Imagina você ficar o dia inteiro. Moço, tem frango com catupiry? Não tem. Moço, tem frango com catupiry? Não tem. Imagina você ficar o dia inteiro respondendo isso. É muito chato, muito chato. Ou então você está numa reunião e uma IA faz a ata automaticamente. Transcreve, resume e te manda por e-mail. Tipo, mágica, tá ligado? E não para aí. Tem IA analisando dados de empresas em segundos, ajudando a prever vendas, sugerir melhorias, detectar riscos antes que virem o problema. Ah, e para quem trabalha com texto, imagem, vídeo, ferramentas como o GPT ou o Midjourney, ou Sora ou Dale estão ajudando a criar conteúdo mais rápido do que nunca. Não é sobre substituir a criatividade, é sobre amplificar ela. Mas claro, tem o lado B. Tem gente com medo de perder o emprego para IA. Isso é compreensível, só que o que está acontecendo na prática é mais uma transformação dos cargos do que uma substituição total. As empresas estão percebendo que ainda precisam de gente, mas gente que saiba trabalhar com IA, não contra ela. O futuro do trabalho, o futuro do trabalho humano. O futuro do trabalho é humano com IA como piloto, não é robô substituindo gente. Agora, se você é estudante ou está sempre aprendendo algo novo, a IA pode ser a sua maior aliada. Sabe aquela dúvida que você tem e não tem coragem de perguntar ao professor? Ou aquele texto gigantesco que você não tem tempo de ler? Pois é, com a IA você pode. Ter explicações personalizadas em segundos, fazer resumo de textos, criar flashcards automáticos, pedir ajudas em redações, fórmulas mágicas de matemática, programação, o que for você consegue fazer com IA. Falando aqui por baixo, dá para você pegar uns livros e pedir para o GPT fazer uns resumos para você. Fica a dica. Eu mesmo uso o ChatGPT para entender coisas difíceis ou para revisar um conteúdo antes de uma reunião. Mas ó, alerta, importante, usar IA não é colar. Usar IA é aprender com ela. O perigo é ficar dependente, usar para fazer tudo e não aprender nada. Então a regra é simples, a IA te ajuda, mas quem aprende é você. Aliás, imagina como vai ser a escola ou a faculdade daqui a alguns anos. Aulas adaptadas ao seu ritmo, tarefas sob medidas, tutores que entendem seu estilo de aprendizagem, tudo isso com IA. É como ter um mentor particular no bolso. Em qualquer lugar você estuda. Agora vamos sonhar um pouco mais. Como vai estar a IA daqui a 10 anos? Provavelmente ela vai estar tão integrada na nossa rotina que nem vamos perceber. Tipo, ela já vai prever nossos compromissos, lembrar dos nossos objetivos, entender nosso humor, adaptar o que a gente vê e como a gente aprende. O trabalho pode ficar muito mais focado em criatividades e decisões humanas, enquanto as tarefas chatas ficam com a IA. Imagina você não ter que fazer aquele relatório chato pra caramba. Aquele relatório que seu chefe te pede faltando 10 minutos para você ir embora. Imagina você poder pedir para um robô, pô, IA, faz aí para mim, GPT. Faça um relatório dizendo isso, 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 isso e isso.
Pô, em 2 minutos o relatório tá pronto, você só dá aquela fiscalizada e vê se tá tudo certinho. Pô, seria perfeito. Na educação, o ensino pode ser completamente personalizado. Nada de aula igual para todo mundo. A IA vai adaptar o conteúdo ao seu jeito de aprender. E mais, a IA pode ser usada para resolver grandes problemas globais, desde encontrar curas para doenças e até ajudar a combater mudanças climáticas. Mas e aí? Entra uma pergunta importante. A IA vai ser usada por quem e para quê? A gente precisa de ética, transparência e, acima de tudo, consciência. Porque tecnologia sem propósito pode mais atrapalhar do que ajudar. Então é isso. A IA já está mudando tudo. O jeito que a gente trabalha, estuda, aprende e até vive. Mas o segredo não está na tecnologia, está em como a gente usa ela. Se você não souber usar a IA com inteligência, ela pode ser sua maior aliada. Não precisa ter medo, precisa ter curiosidade. E eu deixo aqui uma frase que eu gosto muito. A IA não vai te substituir, mas alguém que saiba usar a IA, talvez sim. Então, então bora. Então bora aprender. E crescer. Experimente crescer junto com essa revolução. Se curtiu o vídeo, compartilha com alguém que precisa entender mais sobre a IA. Para finalizar, entender para onde a IA está indo, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A ideia de uma máquina pensar como um ser humano vem lá de trás. Tem coisa até em filmes antigos e livros de ficção científica. Mas, oficialmente, em termos de inteligência artificial, foi criado em 1956 numa conferência nos Estados Unidos. Na época, o objetivo era simples, ou nem tanto. Fazer máquinas pensarem, resolver problemas, aprender, tomar decisões. Só que a tecnologia era super limitada. Os primeiros robôs inteligentes faziam cálculos, jogavam xadrez e só. Um dos primeiros jogos foi feito. Um dos primeiros jogos feitos foram com IA. Foi um jogo da velha, se eu não me engano. Ele demorava, acho que era 12 horas para você fazer esse jogo. Depois eu vou dar uma pesquisada e trazer melhor esse assunto. A coisa começou a ficar séria mesmo nos anos de 2000, quando a gente passou a ter mais dados, computadores mais rápidos e algoritmos mais sofisticados. E aí, boom! Veio o Google com reconhecimento facial, os carros autônomos, as assistentes virtuais, os tradutores automáticos e agora os modelos generativos, tipo o Chat GPT, que consegue conversar, criar texto, códigos, imagens ou até vídeo. Hoje, a IA já é parte do nosso cotidiano. Mas o mais louco é pensar que a gente ainda está no começo. Beleza. Mas e daqui para frente? Como vai ser a IA em 5, 10 ou 20 anos? Bom, tudo indica que a IA vai estar muito mais integrada na nossa vida. Não só em apps e sites, mas no nosso dia a dia real. Tipo, você vai ter um assistente pessoal inteligente que conhece suas agendas, suas metas, seu estilo de vida e te ajuda em tempo real. As profissões vão mudar, vai ter mais espaço para criatividade, empatia e pensamento estratégico, porque o resto a IA pode fazer melhor. A educação vai ser 100% personalizada, adaptada ao seu jeito de aprender, com a IA explicando, corrigindo e guiando o seu processo. E mais, a IA vai estar presente em áreas que vão definir o futuro da humanidade: medicina, clima, energia, acessibilidade, combate à fome, educação em massa. Na medicina, você colocar a foto de uma cobra no chat GPT, ela já te diz qual a cobra é. Se você for picado, você já consegue saber qual é a cobra. Então você consegue chegar no hospital já falando o que te mordeu, o que te picou, para você ter um atendimento melhor e mais rápido. Mas claro, tudo isso vai depender de como a gente escolhe usar essa tecnologia, né? Se usar de qualquer jeito, você nunca vai para frente. A IA pode ser um superpoder ou um super problema.
Depende das escolhas que a gente faz agora, com ética, com limites e responsabilidades. Agora eu falarei um pouquinho sobre a inteligência artificial na medicina. Os testes de inteligência artificial na medicina estão avançando rápidos e com resultados promissores, mas ainda exigem cuidado e validação rigorosa, porque também não é muito confiável deixar o corpo de alguém na mão de um robô. Aqui vai um resumo atualizado e objetivo sobre a IA. Como a IA está sendo testada e usada na área médica. Diagnóstico de imagem. A IA está sendo treinada para realizar e analisar exames como raio-x, tomografia, ressonância magnética e mamografia. Quem já quebrou um braço, uma perna, qualquer osso, sabe que o raio-x demora muito para sair. Eu não sei se é porque eu sou pobre, eu vou em um hospital de pobre, mas o raio-x demora muito para sair. Imagina isso com a IA. Vai lá, bate o raio-x e já analisa, chega no médico, ó, quebrou o braço, hein? Ó, quebrou a perna. O médico só chega, ó, quebrou a perna, vai ter que botar o gessinho ali, hein? Ó, só luxou, remedinho e uma talinha. Pô, seria perfeito. Agora uns exemplos. O modelo de IA já consegue detectar sinais precoces de câncer de mama com a taxa de acerto igual ou superior à de radiologistas experientes, em alguns testes controlados. Detecção de doença em estados iniciais. A IA é usada para prever riscos de Alzheimer, diabetes, AVCs e até problemas cardíacos, com base em exames, hábitos de vida e histórico clínico. Ela identifica padrões que às vezes passam despercebidos pelos profissionais. Medicina personalizada. Com base no DNA do paciente, a IA ajuda a definir melhor o tratamento, dose e medicamento, especialmente em oncologia. Para quem não sabe, oncologia trata daquela doença chata que pega as famílias desprevenidas que a gente ainda não tem que a gente ainda não descobriu a cura, que é o câncer, né? Até hoje a gente só tem tratamento. Alguns tratamentos dão certo, alguns não. Mas a oncologia é isso. Isso é chamado de medicina de precisão. Chatbots e assistentes clínicos. Alguns sistemas de IA estão sendo testados para triagem de pacientes, ou seja, ajudar médicos e enfermeiros a priorizar atendimentos com bases em sintomas. Também auxiliam em resumo de prontuários, agendamento e resposta a dúvidas simples do paciente. Pesquisa e desenvolvimento de medicamento. A IA está acelerando a descoberta de novas drogas, prevendo como a molécula vai se comportar no corpo antes mesmo dos testes em laboratórios. Isso encurta e reduz o custo do desenvolvimento. Mas os testes são controlados por quê? Porque estamos falando de vidas humanas. Então, toda IA médica precisa passar por validação clínica rigorosa como qualquer novo remédio ou tratamento. Os sistemas são avaliados em estudos clínicos, geralmente em parceria com universidades e hospitais. Só após validações e aprovações por órgãos como FDA, que fica nos Estados Unidos, ou Anvisa, que é aqui do Brasil, podem ser aplicados no dia a dia. Alguns exemplos recentes é o Google DeepMind desenvolveu um modelo chamado de AlphaFold, que prevê estruturas de proteínas humanas com alta precisão, uma revolução para a biologia e desenvolvimento de medicamentos. O IBM Watson Health foi testado para ajudar em em diagnósticos de câncer, mas enfrentou críticas por limitações clínicas e foi vendido.
mostrando que nem todo projeto de IA dá certo de primeira. No Brasil, algumas startups como Laura, uma IA que monitora pacientes em hospitais, já estão em uso em instituições reais. E o futuro? A IA se torna uma assistente constante dos médicos, não substituindo, mas ajudando. Vai ajudar a reduzir filas, detectar doenças e personalizar tratamentos, mas sempre com uma supervisão humana. O médico continua sendo insubstituível. Saindo da medicina e indo para o comércio agora. A IA está sendo usada hoje em várias áreas do comércio? Sim, já está sendo utilizada em várias áreas. Algumas áreas são caixas automáticos com reconhecimento de produto e pagamento por aproximação. Você não precisa ficar enfrentando aquela fila que tem um monte de velhinho. Você pode fazer, tem aquele caixa expresso, né, para quem tem pouco produto. E tem o autoatendimento, que entra como IA aqui. Chatbots que atendem no WhatsApp ou site 24 horas sem parar. Sistemas que analisam o comportamento do cliente, sabem o que você gosta, sugerem promoções e personalizam ofertas. Robôs de estoque e controle de logística em grandes redes, como Amazon, Magalu e Mercado Livre. Tem até restaurante usando IA para prever o que vai vender mais naquele dia e assim evitar desperdício. Então sim, a IA já está ajudando a empresa a vender mais, gastar menos e atender mais rápido. Agora a pergunta que não quer calar: vai sobrar emprego? Vai sobrar emprego. A real é que algumas funções repetitivas e mecânicas estão sendo automatizadas sim, principalmente aquelas que seguem um roteiro fixo, tipo atendimento básico ao cliente, fechamento de caixa, estoque simples. Mas aqui vai o ponto-chave. O que não pode ser automatizado é o humano. Aquele atendimento com empatia, aquele vendedor que entende o que o cliente resolve problema, cria conexão, isso aí não faz. Até porque é um robô e o robô não tem emoção. O que está acontecendo é uma transformação. As empresas precisam de gente que saiba lidar com tecnologia, que saiba interpretar dados, usar a IA a favor da experiência do cliente. Então, o segredo é se adaptar. O novo profissional do comércio é aquele que entende o básico da IA e a tecnologia, usa ferramentas digitais no dia a dia, trabalha com pessoas, algo que a IA nunca vai copiar, aprende rápido, se reinventa. Um exemplo prático é um atendente que usa IA para responder dúvidas rápidas, mas foca no atendimento personalizado, humano com aquele toque que faz o cliente voltar, ou um gerente que usa relatórios de IA para saber o que vai vender mais, mas que entende de equipe, de motivação, de liderança. Então, respondendo de forma clara, a IA não vai substituir todo mundo no comércio, mas ela vai mudar quem fica. Vai sobrar espaço para quem sabe usar a tecnologia como aliada, não como inimiga. A gente está entrando numa era onde o fator humano vai valer ainda mais. Só que, aliado à inteligência artificial, não é você contra a IA. É você com a IA, fazendo melhor, mais rápido e com mais impacto. Então, bora aprender, se atualizar e fazer parte do futuro do comércio. Agora eu vou falar um pouquinho da IA nos estudos, no colégio, na educação, né? A inteligência artificial pode ser usada melhor ainda nos estudos, mas tem a galera usando do jeito errado. Ou pior, não usando. Pô, tem um pessoal aí dando mole. Tem esse robô na mão e não tá sabendo usar. Esse robô faz tudo, só não faz um café pra você e te entrega na cama porque não dá ainda. Daqui a pouco ele faz. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco como a IA funciona para aprender mais rápido. Entender até como economizar o tempo. Vamos embora nessa? Você pode usar a IA como se fosse um professor particular 24 horas. Exemplo, ChatGPT
Me explica o que foi a Revolução Francesa como se eu tivesse 12 anos e tivesse só metade do cérebro. Ele vai te explicar, pô. Me dá um resumo simples sobre genética. Irmão, a IA pode adaptar a explicação para você do jeito mais surreal que você possa fazer. Se você botar, porra, IA, não entendi nada, tem como você me explicar de outra forma? Ela vai te explicar, mas aí tem um ponto. Você tem que ter cuidado. Você pesquisou? Pô, maneiro, o artigo tá maneiro, tá bonito. Mas dá uma conferida ali só pra ver se tá certinho o que a IA escreveu, porque é um robô. Se você... A IA é tipo uma calculadora. Você fez a conta, mas botou um sinal errado? Se você errou no sinal, por que o robô não vai errar lá na conta? É basicamente isso. A IA também pode ajudar você a se organizar, criar cronogramas de estudo. Ó, tenho prova em 10 dias. Montar um plano para estudar 2 horas por dia. Fazer resumos automáticos de texto longos, gerar flashcards para revisar conteúdos. Tem até que cria mapas mentais com pontos principais de um assunto. Você só cola o texto e ela transforma num diagrama. Ferramentas como ChatGPT, Notion, Story, Quizlet, com IA e até outras como o Aria. O Aria também te ajuda a você se organizar. Exemplo, ChatGPT, crie 5 questões de biologia sobre mitose e meiose. Corrija esse texto aqui e me dá sugestão de melhoria. Gera um quiz com as datas mais importantes da história do Brasil. A IA vai fazer para você. Você pode até fazer um jogo com a IA. Perguntar e responder como se fosse um professor te desafiando. Agora, um aviso que precisa ser dito. IA não é cola. Não é para copiar trabalho pronto, colar na prova ou escrever TCC por inteiro. Se você usa desse jeito, além de não aprender nada, você ainda pode ser pego. O uso inteligente da IA é aprender mais rápido, tirar dúvidas, organizar seu tempo, revisar o que você estudou. A IA não é só uma moda, é uma ferramenta poderosa que está aí para te ajudar a estudar melhor, com menos estresse e mais resultado. Se você aprender a usá-la direito, você vai estar anos à frente de quem ainda está preso nos métodos antigos. Aquele pessoal que gosta do livro. Não é deixar de estudar, é estudar com mais inteligência. Então bora testar, experimentar, perguntar, aprender com a IA. Agora, uma pergunta que muitas pessoas têm medo. Encerrando sobre os estudos, agora vamos para uma outra pergunta que todo mundo tem medo. Será que um dia os robôs vão poder controlar os humanos? Tipo, dominar tudo? Decidir por nós ou até mandar no mundo? Ah, acho que não. Não é do jeito que o filme mostra, mas tem umas coisas aí que a gente precisa entender e levar a sério. A gente cresceu vendo filmes como Exterminador do Futuro, Eu, Robô, Matrix. Aquela ideia de máquinas que ganham consciência e se revoltam e dominam um planeta. Mas calma, a IA que a gente tem hoje não é uma mente com a vontade própria. Ela não sente, não quer, não tem consciência. Ela é uma ferramenta poderosa sim, mas ainda é uma ferramenta. O perigo não é a IA virar um vilão de um filme. O perigo real é a gente usando o IA de forma errada ou irresponsável. Exemplos reais: manipulação de opiniões, bots que espalham fake news, deepfakes, perfis falsos. Nossa, na eleição o que mais teve foi fake news de uma porrada de coisa. Vigilância extrema, governos e empresas usando IA para monitorar tudo que a gente faz. Decisões automatizadas sem empatia, uma IA decide quem ganha crédito, vaga de emprego ou até atendimento médico, sem entender o lado humano. Ou seja, o risco é a IA ser usada para controlar comportamentos, ideias e até decisões nossas, sem que a gente perceba. Não é a IA que nos controla, é quem programa e comanda ela. Sabia que todos usam o IA?
TikTok, YouTube, Instagram, todos usam IA. E a pergunta é, você escolhe o conteúdo ou o conteúdo escolhe você? A IA já influencia o que você assiste, o que você compra, com quem você se relaciona, o que você pensa sobre o mundo. É sutil. Não é controle total, mas é influência. E se a gente não tiver consciência disso, a gente vira refém do algoritmo. A solução é simples na teoria, mas difícil na prática. Responsabilidade. Leis claras sobre o uso da IA. Transparência. Saber quando estamos lidando com a IA. Educação digital. Entender como funcionam os algoritmos. Controle humano sobre decisões importantes. E principalmente, a IA tem que ser treinada e usada com ética. Quem cria, programa e aplica precisa pensar no impacto social. Então, respondendo de forma honesta, a IA não vai controlar os corpos humanos, como nos filmes, mas sim pode influenciar, manipular e limitar nossas decisões se a gente deixar. A tecnologia não é um problema. O problema é o uso irresponsável por pessoas. Por isso, o futuro não depende da IA, mas depende da gente. Se a gente souber usar, regular e questionar a IA, pode ser incrível. Mas se a gente ignorar, aí sim ela pode dominar e silenciosamente. Gostou do tema? Comenta aqui embaixo o que você acha. A IA vai ser nossa aliada ou nosso controle remoto? E aí? Deixa um comentário aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Valeu, rapaziadinha, e até a próxima.